vai ter um terremoto seguido de tsunami em Portugal. E especialistas apontam que há 100% de chance disso acontecer. E a pergunta nesse exato momento é: quando isso vai acontecer? E a população já está sendo alertada, tanto em noticiários aqui em Portugal, tanto até pela própria Unesco, que já fez uma publicação informando que sim, esse acontecimento é algo que vai ocorrer. A única coisa que os especialistas estão tentando identificar nesse exato momento é quando isso vai acontecer, uma data, um mês, uma temporada específica, para tentar alertar e prevenir o máximo de pessoas possíveis. E eu fiz um Reels lá pro meu canal do Instagram, que é o Mila Britoque. Inclusive, se você não me segue lá, tá? YouTube, 3D, TikTok, Instagram, tudo é o mesmo arroba Mila Britoque. Lá eu postei um Reels e muitas pessoas colocaram no comentário que era mentira minha, que eu tava fazendo esse vídeo só pra engajamento, que não existia isso. Em qual meio foi anunciado que ninguém tava sabendo? Então, por isso, eu vim trazer pra você não só a informação, mas também trazer as formas de como você se prevenir pra tentar se salvar o máximo possível e também os noticiários da onde saiu. E a primeira notícia é essa aqui da CNN. Observa só. É 30 vezes mais forte que este, só que foi 1955 ao largo da costa. Mais perigosos seriam sismos de magnitude 6,7 na zona do Val do Tejo, também já tivemos, em 1531 sismo de magnitude Entre 6 e 7. e portanto aqui a mensagem é: eles vão ocorrer. Nós conseguimos dizer onde é que vão haver os sismos, conseguimos dizer qual a magnitude que eles vão ter, temos muita dificuldade em dizer quando. Mas tivemos a Itália, tivemos na Turquia, tivemos em Marrocos, nós estamos na mesma fronteira de placas, portanto nós já tivemos e vamos ter, temos que estar preparados para ele. Nesses últimos 3 anos, a população daqui de Portugal está sendo alertada, estão sendo colocadas medidas de precaução, as crianças também estão sendo ensinadas na escola rotas de fuga, caso de um terremoto, de um tsunami, porque como eu falei agora há pouco, como você viu na reportagem agora há pouco, como a Unesco inclusive já anunciou, não é uma questão de se vai acontecer, mas sim quando isso vai acontecer, pois os abalos sísmicos nesses últimos 3 anos aumentaram de forma muito significativa. E a Unesco, junto com seus especialistas, já deram um prazo de mais ou menos quando isso pode ocorrer. Exatamente. Eu e você podemos ter pelo menos aí uma média, não sabemos a exata data ou mês, mas temos uma média de mais ou menos quando isso vai acontecer. E a Unesco, junto com os especialistas, anunciou que isso pode acontecer a partir de hoje, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, até no máximo em 30 anos. Ou seja, sim, vai ser um acontecimento que vai ocorrer aí nos próximos poucos anos aí iniciais, ou seja, você, a gente vai estar vivo. E aí vem um ponto. Quais serão as áreas aqui em Portugal que serão abaladas? Eu vou deixar um gráfico aqui para você ter noção. Essa daqui são as áreas, são os gráficos demonstrando as áreas que têm mais risco de tsunami fazer mais estrago e as que possuem menos riscos. Sendo que a de vermelho é a área que possui mais risco, então quanto mais vermelho forte, são as áreas que mais vai ter abalo, né? Mais vai ter destruição, e as áreas que estão em verde são as áreas que serão menos destruídas por esse fenômeno. Mas eu sei que você está pensando agora, tá? Por isso que nesse vídeo eu quero trazer todos os pontos. Você deve ter visto a área verde, deve ter pensado: nossa, eu moro aqui, então não vou ser abalado, ou eu moro muito perto. Quando soar a sirene, a gente tem 1 hora para chegar logo, chegar em 1 hora nessa região, que é mais ou menos ali na região de Bragança, etc. Só que eu vou te trazer outro gráfico, que eu acho que é um gráfico muito mais fácil de entendimento, que é esse aqui, que são os níveis de destruição. E aqui você pode ver que basicamente todo o país vai ser afetado, pois você vê que todas as áreas aqui possuem grande nível de destruição. Então não é que a área verde ela não vai ser abalada, significa que a área ali vermelha, que é a parte do Algarve, a parte de Lisboa, vão ser as primeiras e mais afetadas, principalmente ali a parte da Ilha dos Açores, porque eles ficam literalmente em cima da placa Euroásia, né? Então vai ser literalmente a área mais devastada e destruída, se não aniquilada quando isso acontecer, mas também as regiões aí mais pro norte, como Viana do Castelo, Bragança, também serão afetadas com um grande grau de destruição. Mas por que isso vai acontecer? Porque justo agora, nesses últimos 3 anos, é que o governo, a Unesco, a ONU, está alertando os países da Europa, principalmente os que ficam mais próximos ali da placa Euroásia, como Portugal e Espanha. O primeiro ponto é, essa daqui, essa imagem que você está vendo, é literalmente a placa Euroásia. Portugal fica muito perto. Se você dá uma olhadinha ali do lado, ali é as ilhas, né, o arquipélago das Ilhas dos Açores.
Polares, ou seja, a região que fica literalmente em cima do corte da placa da Euroásia. E Portugal fica logo embaixo, sendo que você consegue ver que o sul de Portugal, com certeza, ali vai ser a região mais afetada, porque é a que está mais próxima. Mas existe também uma segunda possibilidade que aumenta ainda mais o grau de risco, que é, por exemplo, a Unesco anunciou aqui, como você pode ver nessa matéria, que há 100% de chance de acontecer um grande tsunami no Mediterrâneo, onde toda a região aqui da Europa vai ser afetada, nem que seja com uma tsunami de 1 metro ou 2 metros, mas toda a região da Europa, quando essa tsunami no Mediterrâneo acontecer, será afetada. Inclusive, a França, nesse exato momento, já está prevenida e alertando sua própria população e se preparando, claro, para quando isso acontecer. Afinal, as chances disso acontecer não são baixas, são 100%. Só que aí vem a parte mais importante. Como você se prevenir? Quando isso acontecer, como você saber identificar os alertas, quais são as áreas de evacuação, como você correr para o ponto que não vai ser afetado. E essa é a parte que eu vou te ensinar agora. Então assim, ó, já pega, puxa a sua cadeira se você tá me assistindo em pé ou tá assistindo cozinhando, pega seu papelzinho ou pega sua caneta, porque você vai aprender agora literalmente algo que pode salvar a sua vida. Inclusive, já deixa o seu like, porque se esse vídeo tá sendo útil para ti, basta clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura apenas 2 segundos. Inclusive, esse cenário que você tá vendo aqui no fundo é de forma proposital. Eu tô fazendo esse vídeo na praia, falando de uma tsunami, um terremoto na praia, justamente também para te mostrar que a gente tem que se prevenir, que a gente tem que saber da verdade, mas que a gente não tem que criar um pânico, ok? Então assim, continue aproveitando sua praia, continue aproveitando tudo na sua vida aqui em Portugal, porque a gente não sabe literalmente se isso vai acontecer hoje ou amanhã ou daqui a 30 anos. Então se a gente criar um pânico na nossa cabeça hoje, basicamente a gente não vive. Por isso que eu quero trazer aqui todas as explicações, te preparar, porque é algo que já tá iminente, é algo que tá com 100% de chance de acontecer, mas também saber que se acontecer, você saber identificar, você saber como se salvar, né? E mesmo assim continuar aproveitando a sua vida, porque você sabe, de certa forma, como minimizar danos, né? Como se prevenir ali minimamente possível. Primeiro ponto que você tem que saber, rotas de fuga, ok? É a primeira coisa que você precisa saber nesse exato momento. Mila, como eu vou saber as minhas rotas de fugas? Se você é da região de Lisboa, o próprio governo já instalou essas placas aqui, tá? Pelo menos eles anunciaram, que eu não moro em Lisboa, eu moro no norte de Portugal, mas eles anunciaram que colocaram essas placas na cidade, e essas placas, elas sinalizam rotas de fuga em caso de tsunami. Então, por exemplo, se você mora na região de Lisboa, já começa a caçar essas placas nas ruas, tá? Pra você saber pra onde ir. Então, eu não sou de Lisboa, mas eu já programei a minha rota de fuga e fica a dica aí pra você também. Quando isso acontece, normalmente você tem que se prevenir no lugar mais alto. Por que você vai fazer nesse exato momento após terminar esse vídeo? É você, claro, saber todos os passos e o que precisa ser feito pra você se prevenir. Você precisa pegar o seu Google Maps, dar um Google, fazer uma pesquisa e ver qual é a área mais elevada, a parte mais alta da sua região de onde você tá morando. Não adianta você ver a área mais alta daqui a 1 hora de distância, 2 horas de distância, porque você não vai conseguir chegar a tempo, ok? Já vou falar isso no segundo ponto. Mas a mais próxima e mais alta, perto da sua região, que você consiga chegar em 10, 20 minutos no máximo. E se possível, a pé correndo. Porque a gente sabe que quando acontece algo muito catastrófico, pra você chegar de carro, não é aconselhado, porque vai estar todo mundo naquela mesma loucura. Então, se você puder dar um speed no correndo. Vou ligar aquele pace de 5, meu irmão. Aquele pace de 5 na corrida, entendeu? Pra conseguir chegar o mais rápido possível, é a melhor hipótese que você tem. Então, primeira coisa que você precisa saber, rotas de fuga. Você tá em Lisboa, tem umas placas para facilitar e te ajudar e sinalizar. Se você não tá em Lisboa, você tá em qualquer outra cidade, procura qual é o local mais alto próximo de ti e como você consegue chegar lá de forma mais rápida e de preferência a pé, correndo. Segundo ponto para você se prevenir, entenda os avisos, saiba identificar os avisos de alerta. Primeiro ponto é, se isso acontecer, tá? Fique tranquilo, Portugal foi um inventor da identificação de abalos sísmicos, ou seja, o país que inventou a tecnologia que consegue identificar um terremoto foi Portugal. Então foi o pioneiro, né? E onde que meio que tecnicamente, não vou te dizer que é onde tem a tecnologia mais avançada, porque penso eu que no Japão deve ser muito mais avançado, porque é muito mais corriqueiro, mas foi o país que inventou. Então quando isso acontecer, vai ser enviado automaticamente um SMS no seu celular. Se você mora aqui, você já está acostumado com isso, porque quando tem tempestades, quando tem algo muito forte aqui, ou até mesmo agora que a gente está com uma onda de calor muito forte, que está tendo insolação, várias pessoas falecendo por conta do excesso de calor, tanto que na região do Algarve diz que a temperatura vai subir 20 graus a mais do normal, ou seja, vai bater quase 50 graus, falando que a gente vai ter o pior verão da história, né? A gente tem grande chance de ter o pior verão da história aí, principalmente nos meses de julho e agosto, principalmente. A gente já tem esse costume de receber o SMS, e é um dos pontos que você vai receber, um SMS do seu celular. E o segundo ponto são as sirenes que soam. Lembrando
que quando você tem um terremoto ou uma tsunami, não tem como se avisar com muita antecedência. No máximo de 30, 40 minutos a 1 hora no máximo. Então é esse prazo exatamente que você tem para você correr. Quando isso acontecer, quando você receber um SMS, quando você ouvir as sirenes, a última coisa que você tem que fazer é ignorar, porque você tem muito pouco tempo para reagir e se prevenir, ok? Então você precisa saber identificar as formas de aviso e não ignorar e não achar que é brincadeira. E aí a gente já parte pro terceiro ponto, que é, aí é uma sugestão do governo, mas é algo que traz muitas opiniões diferentes, que é o kit de sobrevivência, o kit de emergência. Eu fiz até um vídeo há uns 3 anos atrás, ensinando a como fazer um kit de emergência. Se você quiser que eu faça novamente esse vídeo, né, eu trago aqui e mostro pra vocês. Inclusive o meu que eu fiz há 3 anos atrás, tá até hoje lá paradinho, no meu quarto de visita, que é o quarto mais próximo da porta de saída. Então eu fiz o meu, já tem 3 anos lá em casa, e enfim, né, mas se você quiser, comenta aqui, Mila, faz um vídeo ensinando sobre o kit de sobrevivência, como é que a gente faz. Que uns chamam de kit de sobrevivência, outros kit de emergência, enfim. Mas eles sugerem que você tenha esse kit com ali coisas básicas, ou seja, alguns poucos enlatados, porque enlatado tem uma grande validade e você consegue comer, então, latas de atum, latas de algum alimento enlatado, tá? Porque normalmente tem 3, 4 anos de validade. E se acontecer alguma coisa que você não consiga ter comida por muito tempo, aquilo ali consegue te alimentar e te suprir durante alguns certos dias, né? Também água, uma garrafinha no seu kit de emergência. Fora meios ali que você consiga, por exemplo, fazer um curativo, alguma coisa de curativo, lanternas também, né? Gases. Se você quiser, eu faço o vídeo completo só do kit de emergência, mas basicamente uma mochilinha e dinheiro vivo, porque quando isso acontece, você não tem como estar com cartão. Então, também aconselho você ter dinheiro vivo e documentos de identificação dentro dessa bolsa. Por quê? Quando isso acontecer, Portugal não tem estrutura nos prédios. Os prédios, eles foram construídos após as regras sísmicas, né, que foram impostas no país. Ou seja, a maioria dos prédios em Portugal, mais de 90%, não só dos prédios, mas dos imóveis de Portugal, não são preparados para abalos sísmicos. Ou seja, isso acontecendo, a chance de tudo ir abaixo é enorme. Então, sua primeira posição é sair de dentro da onde é que você esteja. Se for apartamento, se for casa, se for escola, é sair e para uma área ampla onde não tem nada que possa cair na sua cabeça. Que é o primeiro ponto, né? Que é o ponto que se acontece em um terremoto. Então, se isso acontecer, você precisa ter uma mochila de fácil acesso já com tudo guardado. Que é só pegar e sair correndo. Só que o que é que muitas pessoas falam? Que não tem lógica isso. Porque se tem um prédio, por exemplo, caindo na sua cabeça, se tem uma casa caindo na sua cabeça, a última coisa que você vai fazer é lembrar de pegar uma mochila. Principalmente se você tiver filho. A primeira coisa que você vai fazer é lembrar de pegar sua criança e sair correndo. Ou você sair correndo, enfim, o que quer que seja. Inclusive, teve uma aqui em Portugal que eu estava dormindo, eu acordei com tudo tremendo e, sinceramente, a única coisa que eu tive tempo de fazer foi vestir um short, que eu tava de baby-doll, de vestido, vestir um short e ir atrás do meu gato e pegar meu gato. Eu peguei meu gato, vem aqui, minha cara, gatinho. Peguei meu gato assim, ó, e fiquei só esperando passar. Aí passou. Mas se não passasse, eu ia sair correndo pra rua, entendeu? Nesse dia o Eric tava até trabalhando, que foi de manhã bem cedinho, tava sozinho em casa, só com o meu gato. Nem lembro que horário foi, mas foi 6, 7 da manhã. Pronto, então, basicamente, realmente, aí tem essa dualidade da mochila de emergência, né? Tipo, quem é que vai lembrar da mochila? Mas é bom ter, porque caso isso ocorra, os próprios especialistas, né, o próprio governo de Portugal, as próprias autoridades já falaram que não tem como atender todo mundo, não tem como atender nem boa parte da população. Não tem como atender nem o mínimo, basicamente. Todos os sistemas de emergência vão ficar sobrecarregados. Então, se você puder, basicamente, conselhos que eles te dão é se salve. Tem um apito também, porque se por acaso você ficar soterrado, você tem um apito para sinalizar que você tá ali e alguém conseguir te salvar. E também tem o quarto ponto, que também é de tão importância quanto esses outros, que é compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis. Sabe aqueles canais do Telegram, WhatsApp? Só tem gente enchendo o saco, que não tem ninguém ajudando ninguém, sabe? Só os outros fingindo que eu tô te dando um conselho construtivo, mas é aquele conselho construtivo que se pudesse destruir a sua vida. Pois é. Então vamos fazer uma ação do bem? Compartilha esse vídeo nesse grupo. Esse vídeo, ele não é alarmismo, esse vídeo é precaução, esse vídeo é prevenção. Eu já estou me prevenindo, eu sei as minhas rotas de fuga, eu tenho uma mochila de sobrevivência em casa, mesmo se der tempo de pegar ou se não der tempo de pegar, eu tenho uma mochila de sobrevivência lá na minha casa, com alguns alimentos, curativos, água, lanterna, apito, rádio a pilha, porque também isso acontecendo, todos os meios de comunicação vão abaixo, então a gente vai ficar sem internet, vai ficar sem telefone celular, sem rede. Então a única coisa que a gente vai ter é sinal de satélite, ou seja, é rádio. Então a única forma do governo comunicar pra gente rotas de saída, meios de fuga, alimentação, se vai ocorrer outro, se não vai ocorrer outro, é através do rádio. Então também tem um radinho a pilhas também, com pilhas extras, né, em lanterna. Tem um cobertor térmico, porque se precisar
precisar você dormir numa rua, numa caverna, porque se você tá no meio do escombro, você vai dormir na rua. Então tem também um cobertorzinho térmico, né? Aqueles de plástico, comprei na Temu, foi €1 e pouco, inclusive. Então, caso precise, né, dormir em condições extremas, enfim, mas eu tenho tudo, sei as minhas rotas de fuga, sei identificar os avisos, tenho a minha mochila de sobrevivência, porque é a gente sabendo se prevenir, que a gente pode evitar o menos mal de acontecer com a gente, né? Porque eles mesmos falaram que os meios de segurança pública não vai ter como atender nem 10% da população, como os próprios especialistas falaram, Portugal não vai ter suporte para quando isso acontecer, a população vai ser afetada, não vai ter como amparar todo mundo, nem a minoria. Então, basicamente, vai ser cada um que se salve, e quem tiver mais preparado vai ser o que mais vai saber lidar, vai ser o que mais tem chance de sobreviver e se salvar. E eu quero que essa pessoa seja você. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo e por isso que é tão importante você compartilhar, pra gente também conseguir salvar o máximo de pessoas possíveis, caso isso ocorra. Se acontecer daqui a 30, 40 anos, a gente nem tiver mais aqui nesse mundo, ótimo, perfeito. Se acontecer daqui a um mês, 10 anos, ou 1 ano, ou 2 anos, e a gente estiver vivo ainda e estiver nessa situação, você vai lembrar, eu tenho certeza que você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar da minha voz, você vai lembrar desse cenário e principalmente você vai lembrar de tudo que eu tô te falando e te ensinando aqui. Claro que eu não sou especialista na área, então, como você já sabe, meu papel aqui é te passar informação. Então, como você já sabe da informação, você pode ir atrás agora de meios públicos que estejam realmente falando sobre as rotas de fuga aí da sua localidade, enfim. E qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar também, que assim que eu ver esse comentário eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.